Vamos dar mais uma palavrinha sobre a volta do Rei dos Céus, Criador da terra e dos céus. Como ele manifesta na palavra dele, pelas Escrituras, o que ele já fez. Como diz em Eclesiastes, nada novo debaixo do céu. Tudo se repete, tudo se manifesta pela palavra de Deus. Tudo que Deus fez é eterno, porque ele é o Deus eterno. Ele é o autor e consumador da fé. O que é autor, animal? Ele escreveu e ele mesmo conclui a obra dele. Por isso que ninguém sabe nada. Não foram segui-lo aquele que botou os pés na terra, que se fez carne. O nomezinho dele é Jeová. Seus hipócritas, seus malignos e mentirosos. Na terra está cheio de Deus, cheio de profetas. Tem aos milhares e milhares de profetas. Mas o único profeta de Marcos 6 não é honrado na sua própria casa, não é honrado na sua própria terra, não é honrado na sua própria cidade. Você sabe o que eu acabei de falar, seus ignorantes? Não, né? Ninguém sabe nada. A terra de Deus é você. A cidade de Deus é você. A casa de Deus é você. O templo de Deus é você. Por isso que aquele que botou os pés na terra entrou em muitas casas de muitos fariseus, filhos de Satanás, que estão até hoje aí. Não entenderam, não viram a glória e a graça daquele que entrou na tua casa. Como o centurião romano: ó Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas baste a tua palavra. E o próprio Deus Jeová, na mesmo segundo, diz: ah, se eu encontrasse Israel, tamanha fé! Aquele homem viu logo de cara que quem estava diante dele é o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Como eu vejo, como eu entendo, como eu compreendo as palavras daquele que botou os pés na terra. Eu o segui. João 12:26. Aquele que me serve, siga-me. Onde eu estiver, lá estará o meu servo. E onde estiver o meu servo, o meu Pai o honrará. Vocês são tão malignos que não sabem o que é honra, o que é dignidade, o que é o homem estar de pé diante de tão poderoso, infinito Deus. Como meus pais, Abraão, esteja de pé. Gênesis 18, Gênesis 19, 18:22, 19:25-26. E Abraão, meu pai Abraão, permaneceu de pé.
E meu Deus ainda disse a meu pai Abraão em Gênesis 17, ser perfeito, porque Deus não tem filhos com defeito, filhos doentes, coxos, malignos, cheios de hipocrisia, de falsidade. Por isso que ele veio à terra curar os surdos, curar os cegos, curar os coxos, curar os mancos, espiritualmente. E até hoje os animais não sabem nada. Só tem demônio na casa de Deus. Só tem homens de Belial, homens de Belial, homens de Belial. Meia. De 1 Samuel 2,12. Os homens de Belial não conhecem a Deus. São os falsos profetas de Satanás que entraram na casa de Deus. Filhos de cobra coral que se levantaram dentro da congregação de Deus e se fizeram deuses. Estão dentro dos sepulcros, enterrados até hoje. Por isso vocês estão fermentados, já no terceiro dia, prontos para a carne podre de vocês, dos sepulcros do inferno, se estourarem e sair o bicho para tudo quanto é lado. Podres, fermentados dentro dos túmulos, todos com os fermentos dos fariseus, dos hipócritas malignos. Vou dar uma palavra aqui, para quem ouvir aí no YouTube, onde quiser, não mande mensagem para mim, porque eu não estou aqui para ouvir besteira. Vai comer o livro, Ezequiel 3:3, Lucas 1, de 74 a 80. Quando você entender o que eu estou falando, tu pode se comunicar pelo YouTube. Não fica mandando mensagem, porque só tem babaca e otário aí querendo mandar mensagem. Eu não estou aqui para receber mensagem de otário, de boi, de cavalo, isso não me interessa. Que fulano é isso, que fulano é aquilo, para mim é tudo cocô. Então cocô não manda mensagem para mim, porque eu não vou ficar cheirando merda. Se quiser falar alguma coisa sobre Deus, fale somente o que está escrito, somente o que está na Escritura. Se tu estiver de pé diante da face dele, porque morto não pode saber nada, está morto. Então cala a boca. Mas voltando aos sepulcros do inferno, como vocês estão enterrados e mortos pelo salário do pecado, de Isaías 40, Isaías 28, Isaías 8, Isaías 29, Isaías 30, 31, 32, todo Isaías, Ezequiel, então nem se fala, Ezequiel 7, Ezequiel 33 a 40. Os mortos não sabem nada, vocês estão com os ossos secos, de Ezequiel 37, dentro dos túmulos, cortados da árvore da vida. De Romanos 11, então não manda mensagem, vai comer o que eu estou mandando para você, porque se tu abrir o livro dele e comer o livro dele, como eu acabei de citar, ele vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, vai manifestar a você o que ele manifestou a esse nada. É só isso, mais nada. Estou aqui para conversa fiada. Então, as escrituras, e vou dizer mais, por que eu não estou para conversa fiada? Porque estamos na era do juízo, do último dia, que se inicia em 14 de maio de 2018. Da minha boca não sai mentira. Não posso mentir. Fui refeito, nasci, fui gerado pela palavra de Deus. Comi o livro dele. Ele edificou o meu templo. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21.
Então não se metam comigo, porque eu não quero papo com otário, com palhaço, com abobado. Tem que ser homem de Deus, homem de verdade, como meu Jesus veio na terra ensinar aos homens serem homens de verdade, porque o meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor é a verdade. João 17. Só a verdade coloca o homem de pé diante da face de Deus, porque ele se torna santo diante de Deus. O que é ser santo diante de Deus? Deus exige que os filhos dele sejam santos, separados da iniquidade, da língua de mentira, da mente maligna de Satanás, que são os homens de Belial, os mortos. Ele diz: não andeis com os mortos, não fale com os mortos. Deuteronômio 18, Isaías 8, Romanos 6, 22 e 23. Não ande com os mortos, porque eles já receberam o salário deles, que é a morte. O que é a morte? É a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. E todo homem que profere da sua boca no reino de Deus palavras sobre as coisas de Deus, do reino dele, não do reino da carne que você vive aí no mundo, mas do reino dele, do livro dele, e começa a pregar, a falar, a mentir, a enganar, a roubar, a matar, a destruir as almas, são filhos do diabo. João 8,44. Se você não tem o entendimento perfeito, como está em Gênesis 17:1, Levítico 19, 20 e 21, 1 Pedro 1, ser perfeito, ser santo, ser reto, ser em toda verdade filho de Deus. Se você não tem o Espírito de Cristo, que é a palavra da verdade, em toda a verdade, do Deus da verdade, que não tem nenhuma mentira, você ainda não é filho de Deus. Se você fosse, não daria honra aos homens. Aos homens. Só Cristo é a verdade, a palavra de Deus. Colocou isso no meu coração, a palavra dele, não minha, porque a minha não serve para merda nenhuma. Sou uma merda. Qual é a palavra que eu posso dar? Que meu pai era assim, que minha mãe era assada, que a igreja de Satanás era assim, porque meu pai era pastor e eu sou Deus. Tu é um porco, tu é um imundo, tu é um cagado, tu é um nojento, que fala da tua vida, que fala da tua igreja prostituta, porque a igreja é você, seu animal. Você é a igreja, todo homem é a igreja, todo homem é o templo, como eu citei em Marcos 6, aquele que tem que habitar no teu templo, na tua casa, na tua terra, na tua cidade, é o Espírito
Espírito da verdade, Cristo. Ele veio à terra para que vocês se tornassem homens de Deus, filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. Onde Deus habita? Onde Deus habita? No templo de pedra, no templo de Malafaia, no templo de Valdemiro, no templo de Edir Macedo, no templo de Desavu, no templo dos profetas da terra. Se você tem um profeta na terra, tu tens Satanás sobre a sua cabeça. Tu tem uma besta, 666. Por isso, ninguém sabe nada sobre o dia da visitação do Senhor dos céus, porque da memória de Deus, ninguém sabe nada. E qual é a memória de Deus? Os escritos dele, seus malignos. O livro dele, o livro selado, que ele abre, ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Por quê? Porque ele é Deus dos mistérios. Ele é Deus dos segredos dele. Então, de vez em quando, ele chama alguém. Ele mostra a glória dele. Se esse alguém receber o Espírito dele, da verdade dele, não sua verdade é cocô para Deus. A minha verdade para Deus é fezes humanas. Mas quando eu sigo a ele, ouço, abro os meus ouvidos e ouço, eu vou ver com os meus ouvidos o que só Deus pode fazer com que o homem veja com os ouvidos, veja como ouve, veja como ouve. Lucas 8:20, Mateus 13, este povo ouve a minha palavra com o coração fechado. Por quê? Porque você não abriu o coração para receber a palavra da verdade, que só ele, mais ninguém no universo pode dar. Por isso, quando ele foi para a cruz, Satanás disse a ele: Pilatos, me entregaram você a mim, faço de você o que eu quiser. Ele disse a Satanás: tu não podes fazer nada se o meu Pai não permitir. E disse mais Satanás: olha, me entregaram você a mim porque tu és rei dos judeus. Ele disse: agora não sou rei, porque se eu fosse rei, os meus servos lutariam por mim. Você sabe quando é que ele tomou o reino, filho do diabo? Na cruz. No ato exato que ele perdoa o ladrão e diz: hoje mesmo tu estarás no meu reino. E o outro ladrão, que é pai de vocês, escarnecedor, está guardado para o juízo eterno, porque é réu de eterno juízo. Escarneceu dele, zombou dele. Do Salmo 1, vocês são filhos daquelas merdas, dos escarnecedores de Belial, do Salmo 1. De Gênesis 19, os caras que iam casar com as filhas de Ló, que escarneceram do dia do juízo, do dia da visitação, que se manifesta
manifesta em 14 de maio de 2018. Como ele diz em Êxodo 3, Moisés, eu desci para ver o que está acontecendo com o meu povo. Lucas 19, deixa eu ver aqui, 19, 41, 42. Ele diz: vocês, ó Jerusalém, pedras espalhadas. Tem uma pregação que eu acabei de pregar aí. 3 vezes sobre as pedras espalhadas. Não sabem o dia da visitação, da sua visitação, que a paz vos pertence. Eu sei o dia, porque é o dia que ele manifesta sobre o Monte Sião, de Apocalipse 14, 1. Todo livro de número, todo Apocalipse 14 é a pregação do Evangelho da verdade. É quando ele manifesta sobre o Monte Sião a verdade. Quem é o Monte Sião? Seus malignos hipócritas. Salmo 125. Homem que confia em mim é como um Monte Sião. Deus só pede uma coisa aos filhos dele: que confiam e creiam na palavra dele, como meus pais creram e confiaram, e eu tenho absoluta certeza. Por quê? Porque está escrito, está relatado centenas de vezes o dia do Senhor dos Exércitos. Apocalipse 10, 7. Quando eu revelar os meus segredos escondidos ao meu servo, eu manifesto em toda a terra a minha glória. A mais 3, nada farei nesta terra sem revelar os meus mistérios, os meus segredos aos meus servos, os profetas. Eu não sou profeta, eu sou filho de Deus. De Romanos 8, a minha cabeça, o que eu tenho sobre a minha cabeça é o Espírito do Senhor dos Exércitos. Porque a palavra dele, escrita, revelada em toda a glória do Deus da glória. E eu continuo na carne. Se eu parar em frente de uma carreta a 120 quilômetros, vou tomar uma porrada e vou virar pastel, massa no meio do asfalto. Bater de carne e sangue. Mas na minha cabeça habita o Senhor dos Exércitos. Esta é a minha cobertura espiritual. A palavra de Deus é meu manto. É meu manto. Qual é o manto que você veste? De Valdemiro? Dos falsos profetas? Dos cagados filhos de demônios com a boquinha doce? Tudo de boca doce, mas são putas, vadias de Sodoma e Gomorra. São as prostitutas de Ezequiel, as vadias das trevas, como igrejas, elas, como cidade de Jerusalém, de Ezequiel 16, de Ezequiel 23, eles geram filhos, são cidades que geram filhos a si mesmas, como prostitutas das trevas, que se prostituem com demônios. Nas igrejas de Satanás, enganam a vocês,
roubam vocês, faz de vocês como filhos e filhas prostitutas delas. Por isso que a Escritura ninguém sabe nada de putaria, como se Deus fosse um tolo, como se Deus que criou a merda do homem, as constelações de Órion, todo o universo que o homem vê, que a NASA pesquisa, toda a ciência de merda da Terra, não conhece a obra mais poderosa de todo o universo. Vou mostrar a vocês, seus canalhas. É isso aqui, ó, para qualquer boi ver. Por quê? Porque aqui rege os tempos, rege as eras, rege os dias, rege os sinais, rege as maravilhas, rege o tempo do homem na terra. Cada detalhe preciso da obra perfeita do Deus que não tem defeito. Ele é perfeito, seus malignos. Então Satanás se tornou mais perfeito do que Deus. As bestas feras da terra. Deus não tem filhos com defeito. Deus não tem filhos doentes. Como está em Tiago, aquele que atenta para a minha obra, que entende o que eu falo, este é perfeito na sua obra. Eu sou Pai das luzes. Os homens na terra para Deus, como ele diz a meu pai Abraão, são como estrelas, como luzes, mas tem luz apagada. Como a lua não tem luz própria, por isso que a lua é citada centenas de vezes como a rainha dos céus, porque ela não tem luz, ela não tem vida. O sol é uma estrela de quinta grandeza, como os homens dizem, mas é Deus, é a estrela de Deus. Salmo 84, meu Deus é como o sol, e no raiar do dia, ele manifesta o juízo dele, o dia da visitação, como está em Jeremias, Lucas 19, 42, Jeremias 50, 27, 51, 18, 25, 12, ele fala dos 70 anos, como está em Apocalipse 11, 15, e tocou o anjo a sétima trombeta, e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor dos exércitos e do seu Cristo. Cristo é cada homem na terra que se casa com Jeová, aquele que se fez carne, aquele que morreu por animais malignos e perversos, como eu, como qualquer homem na terra. Você acha bonzinho? Tu é boa merda. Na tua mente só passa sacanagem e putaria. Se fazem de santo para os outros, mas não vale 1 quilo de merda. Querem enganar o onipotente, onipresente e onisciente. Ele examina a entranha da tua alma, lá nos seus escondidos, dos teus espíritos, da tua mente maligna e carnal. Ele conhece tudo! Tudo! Não há homem que se esconda de Deus. Não há poder. Ele criou a porcaria. Como se você fosse um chip. Não amarrado a ele, te deu toda a liberdade. Mas para que o animal entenda, qual é o chip? De bilhões e bilhões e trilhões de chips da internet.
Por isso que o diabo, olha, que veio o chip. Vocês já foram chupados e chipados por Satanás. Quando eu vi esse negócio, falei, chip, mas Deuteronômio 6, meu Deus, manda colocar o meu livro na tua mão direita e entre as suas testeiras. Testeiras é o que, seus animais? O que tem no meio da sua testeira? Um chifre? Ou um cérebro? Animais ignorantes. Está em Êxodo 13. Colocai na tua mão e na tua testeira como memória de mim. Deuteronômio 11, a mesma coisa. A coisa mais interessante, mais poderosa das Escrituras é que quando Deus mostra ao homem, ao servo dele, as coisas dele, ele não mostra uma vez, ele mostra dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Para que você tenha absoluta certeza que só no livro dele, só nos escritos dele, que Satanás tentou apagar na terra, que os filhos do diabo, com seus ensinamentos de demônios, quiseram apagar a memória de Deus na terra. A memória de Deus não pode ser apagada. Por isso, ele manifesta nesse último dia tudo que está escrito no livro do Deus do alto. Isaías 34, 16. Jeremias, Ezequiel, leia no meu livro, coma o meu livro, entenda, porque cada letra que saiu da minha boca vai se cumprir. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. Isso é poder infinito. Jamais sonhei em ver o que eu vejo. Nunca imaginei ver o que eu vejo. Quando ele me chamou, foi mostrar a glória dele. Eu não quis ser pastor, ser profeta, ser porra nenhuma, porque eu já sabia que só tem merda na terra. Que o homem não vale porra nenhuma. São hipócritas malignos. Se escondem nas suas mentes com as suas doutrinas de demônios, que nem a puta romana, a vadia de Roma, que se diz Deus, aquela merda, como está em Ezequiel 28, sentou no trono da terra, eu sou Deus, tu és homem, tu não é Deus, tu é uma merda imunda, tu é homem de merda, cocô, como ele diz, como gafanhotos na terra, o homem não é nada, para ser pulverizado, que nem carrapato, que nem pulga, que nem gafanhoto. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é ele, poder dele, glória dele, nome dele, que ele quis dar a merda do homem. Só isso. A única coisa que eu não entendo é como que Deus ama tanto essa porcaria imunda que ele criou. Mas pela palavra dele, como ele prometeu aos pais, meu pai Abraão, papai Jacó, vocês são muito burros, são muito ignorantes. Toda a palavra de Deus, toda a glória da terra, está na palavra que ele deu. Ele deu, foi ele que deu, porque ele quis dar. Ainda veio na terra manifestar aos homens a glória dele, mostrar aos homens que podem ser filhos do Altíssimo. E os animais rejeitam isso, sem saber nada, nada, que ninguém entendeu nada, nem os profetas que andaram com ele, mas obedeceram a ele, ouviram a palavra dele, guardaram no coração deles a palavra dele, creram, crer animais, é saber entender
só tem um Deus sobre os céus e sobre a terra. Não tem mais nada, só Ele, que agradou entregar o reino da terra ao povo dele, que não vale merda nenhuma, mas porque Ele deu a palavra dele. Deu vida a essa merda, pode dar vida a qualquer um. Mas eu não fui atrás de cagado, de porco imundo igual a mim. Como é que eu vou andar atrás de macho, sujo? Como ele diz em João, se outro vier em nome dele, vocês vão segui-los. Se ele sair cagando, vocês vão sair comendo a merda dele. Porcos imundos, malignos, Malafaia, Valdemiros, Edir Macedo, Papa de Roma, tudo cocô, tudo merda humana. E ele manifesta a visitação dele no dia 14 de maio, como está escrito, se cumprirá a palavra que saiu da boca dele. Não é da minha não. Eu só estou passando o que eu vi, o que eu entendi, o que está escrito, porque tem que se cumprir. Como está em Êxodo, ele desce em juízo sobre toda a terra, como está em Apocalipse 14 e 16, 14 e 15. Este é o dia do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso. Não, Deusinho de merda, porque aqui tem um profeta, ali tem um pastor, ali tem um sei o quê, ali tem um filho do diabo, cagado e imundo. Não tem profeta na terra, só tem a palavra de Deus, só tem a palavra de Deus. Cada merda dessa que aparece na face da terra está nas Escrituras. Cada demônio que surge está nas Escrituras. Vocês não conhecem, não tem nem ideia do poder do livro que Deus escreveu com o dedo dele e lavou com sangue de cruz. Esse livro tem sangue derramado nele aos milhões. Veio na terra para santificar os homens, tornar os homens filhos de Deus. Regenerou até o último dia que ele saiu do sepulcro e desceu aos infernos e pregou os espíritos que até ali não sabiam nada, a não ser meus pais que tinham caminhado com ele. E libertou muitas almas do juízo eterno. E agora ele manifesta no último dia a ressurreição dos mortos. Por que morto? Porque não sabe nada. Está morto, não conhece o caminho dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a Escritura, seus malignos. Se você não sabe nada dele, como é que tu é filho dele? Tu é um porco, sujo, imundo, cavalo, uma égua, vaca. Como animais caminham na face da terra. Irracionais. Não tem entendimento, não tem racionalidade. Ele não tem filho boi. Cavalo ele mata, bode ele mata, leão ele manda para o inferno. É isso que ele faz. Quer ser leão dentro da casa dele? Tu já era, já foi colhido por Satanás. É seu rei, é o dono da sua cabeça. Te transforma num Deus. Satanás te transforma no que ele quiser. Numa vadia de esquina de Sodoma e Gomorra. Por isso está cheio de vadia na casa dele. Cheio de prostituta, de Ezequiel, de Provérbios, de Oséias. Oséias dá um banho de doutrina das prostitutas de Satanás. Vocês têm o espírito de luxúria da vaca sem leite, que não pode fornecer leite aos meninos que já nascem mortos. Ele tem que matar, porque se ele não matar, ele não poderá dar vida
virá nesse último dia. A terra está morta, geme e planteia, que nem uma ébria em todo espaço. Os homens estão mortos, bêbados, encachaçados com espíritos de Satanás. Todo mundo tomando ceia de Roma, comendo cocô do diabo. Ele vai mandar a palavra dele e ela se cumpre. Com os exércitos dos céus, ele manifesta o juízo dele sobre toda a terra. Está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 1ª e 2ª Tessalonicenses 2, descerei com os meus exércitos e manifestem toda a terra a minha glória. Libertarei meu povo, arrancarei da mão de Satanás, porque você não vai tomar as 2 casas, que eu sou o Senhor. Vai juntar os 2 povos em um só povo, em uma só vara, em uma só palavra, a verdade. Não tem outra. Não tem outro espírito no reino dele. Só a verdade. E as merdas foram santificando as suas carnes podres. Crentes de merda. Hipócritas. Falsos. Tu olha pro cara que tá vestido na rua que nem um paletó de madeira que Satanás ensinou a ele. Mostrar a roupa dele externa, mas por dentro tá morto. Um sepulcro morto. Por isso que o diabo tomou conta de tudo. Tu vê o cara no ônibus, vê ele de paletó, vê de manga de camisa comprida, 45 graus! O cara tá de manga comprida, porra! Que merda é essa? Não sabe quem é Deus? Porque o diabo ensinou a ele que a roupa que ele bota, que a aparência dele é a aparência de Deus! Deus é espírito! Não é carne, é a verdade, é a justiça, é o juízo da verdade, da misericórdia, do entendimento, da compreensão de quem é Deus. É só isso. Por que mostrou tudo para essa merda? Honestamente, é a única coisa que eu não entendo. De ver toda essa glória, todo o juízo que sai da boca dele. Cada letra que eu dou aqui, ela é manifestada pela verdade. Não é minha. Eu não tenho palavra. Não criei nada. Não fiz nada. É uma merda que andava aí na terra. Um sujo, um porco, morto, como todo mundo. Naamã, leproso. A viúva de Serepta. A viúva é você, seu animal! Que meu pai Elias foi lá e visitou, e você teve o quê? Farinha! O que é farinha? Alimento! O que é azeite? Unção! A verdade! Só tem uma unção! A verdade! Está em 2 João 2,27. A minha unção é verdadeira e ela permanece porque ela é verdade. E na minha verdade não tem mentira. Mas o diabo, Valdemiro, leva o azeite, leva o meu cocô, leva o meu pano, leva a minha meia, leva a minha cueca cagada. E lambe ela. Demônios. E de Macedo, todo, só tem porco, só tem bandido, ladrão e canalha na casa dele. Vocês serão colhidos. Mateus 13, colherei o joio que Satanás plantou na minha casa na consumação dos séculos, e o meu povo verá que eu sou o Senhor. Esse é o dia, o grande dia, que ele retoma o reino dele, retoma pela palavra dele. Quem é que vai mudar? Qual é o porco que vai mudar? Qual é o imundo? Então a palavra de Deus se cumpre pelas escrituras escritas, determinadas por ele.
como está escrito, será feito. Como está em 1 Tessalonicenses 4, ressuscitarão os mortos. Vocês não sabem, seus animais, que o salário do pecado é a morte? Por isso está todo mundo morto. Ninguém sabe merda nenhuma. Comendo cocô e fezes de demônios. Tomando ceia com Satanás, com Baal, com Belial, com demônios. Não sabe nada do mundo espiritual. Tudo andando na carne podre. Olha, tu é filho de Deus. Surgiu um profeta. Não tem profeta, pô. É a palavra dele. 2 Filipenses 2, 3. Todo joelho dobrará. Todo joelho na terra dobrará. Porque só ele é o Senhor. Êxodo 20, 20. Quando meu pai Moisés subiu no monte do fogo, como o monte do fogo é o monte Sião. Que aconteceu? Acabei de explicar. É o homem que confia na palavra de Deus, como os servos dele. Vocês acham que alguém do lado do meu pai Moisés, de Elias, de Jeremias, palavra, estavam de pé? Ponham-se de pé! Se você não estiver de pé, tu está na cama. Está coxo, aleijado, cego, caolho, está todo regaçado. Precisa entender e saber quem é seu Deus. Lucas 21, 36. Lucas 19, o dia da visitação. Atos 3, Atos 2, Atos 17, Atos 15. Edificarei a casa do meu servo Davi. Salmo 132, 132. Sou filho de Davi, sou filho de Abraão, sou filho dos profetas que andaram com o Espírito. Qual Espírito, seus malignos? 1 Pedro 1, 10 e 11. De Cristo. Foi isso que Deus veio fazer na terra. Dar o Espírito dele a toda a terra, a todos os homens e mulheres, o Espírito da verdade. Aí é filho de Deus. Olha como é que é simples entrar no reino de Deus. Não precisa pagar nada, não precisa dar dinheiro a Satanás, não precisa fazer sacrifício. Sacrifício para Deus é o Espírito quebrantado no altar dele, da glória dele. E ele enche teu coração da glória dele. A glória dele é a palavra dele, é a justiça dele, é a verdade dele. E tu anda na terra como qualquer homem. É só isso. E aí? E aí tu é eterno. Porque vem o arrebatamento. E porco, sujo, imundo, morto, não sobe. Vai ficar aí para a segunda etapa de Daniel 9:24. Porque Apocalipse está cumprido. Apocalipse encerra em 14 de maio de 2018. Entramos nos 7 anos da regeneração de toda a terra. Regeneração, a terra vai ser varrida com fogo da verdade. De Lucas 12. Eu sou Deus, eu sou fogo consumidor. A verdade é o fogo, seus animais, que o diabo odeia. A dele, a verdade dele, não de homem, que homem não tem verdade. O homem é mentira. Todo homem é mentira. Sem Cristo é mentira. Ponto, acabou. Tem mais nada. Já nasce com o espírito da mentira. Se você não tirar o espírito da tua mente, da tua merda mental no reino espiritual,
tu continua com o espírito da mentira. Aí ele expulsa Satanás e você continua insistindo em seguir a sua própria mente maligna no mundo espiritual. Satanás vem com 7 demônios e planta na tua terra. E aí, meu amigo, nasce a árvore de Belial, a que dá espinhos aos milhões, como demônios se acham deuses. Tudo Deus de merda, vai ser tudo colhido, tudo esmagado, como estão nas Escrituras. Põe-se de a minha direita, até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Quem vai impedir isso? Quem vai impedir? Se vocês cumprem exatamente tudo que está escrito, tudo, cada palavra que sai da boca de vocês é o cumprimento do que ele determinou em seus escritos. Como Paulo diz, o dia esclarecerá pela verdade, virá como fogo, consumindo todas as trevas. Malaquias 3. E quando ele reinar pela palavra dele, no meio do apocalipse, da 7ª trombeta, ele arrebata o povo dele e dá o juízo sobre os povos da terra. Primeiro julgarei o meu povo, que Satanás tomou para ele. Vai arrancar das mãos do diabo. Vocês estão comendo esterco e fezes nos prostíbulos das trevas, nas ceias de Baal, de Belial, de 1 Coríntios 10 e 11, comendo pão e fezes de demônios. Na memória deles, que de Deus eles não sabem nada. Estão mortos, apagados. Derreteu a mente deles. Estão todos mortos. Vai dar vida às ovelhas. E aos servos dele estão por aí escondidos, que até agora eu não vi nada. E agora não chega um cabra, um sujeito homem, só chega cagado. Então a palavra está sendo dada. Ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir. É dele, não é minha. A minha não serve para nada. Como eu já falei e sempre falo. Palavra de Deus. Vai lá e fale que eu estou mandando. Que eu estou mandando. É assim que se faz. Ele manda e o animal obedece. É só isso. Para ser racional diante dele. Se não obedecer, ele acaba contigo. É só isso. Mais nada. Não cobre nada. Não peça nada. Porque tudo é vosso. Eu sou o seu grande galardão. Animais ignorantes. Falou isso com meu pai Abraão. Estou aqui honrando a ele. O nome dele. Eu sou, Abraão, o teu grandíssimo galardão. Avisa a tua semente. Tem semente do Senhor dos exércitos na terra. Volto daqui a pouco com mais uma palavrinha suave para os filhos de Satanás.